Bom, e quais são as células do tecido conjuntivo? Ficou assim, né? Falei tanto de matriz, mas e as células? Bom, o principal tipo histológico, né? Tipo celular, desculpa, do tecido conjuntivo é o fibroblasto. Tanto que eu coloquei uma estrela de Hollywood ao lado dele, certo? O fibroblasto é a principal célula da matriz extracelular, ou seja, do tecido conjuntivo, e é a célula que vai produzir todas essas fibras. Além disso, a gente tem outras células que também estão presentes e são fixas, como os adipócitos, os mastócitos e os macrófagos, que eu vou comentar uma por uma logo mais. Além disso, a gente tem células que são transitórias ou podemos chamar de transientes. O que são essas células? São células do sistema imune que só vão estar presentes no tecido conjuntivo quando elas forem recrutadas por algum motivo. Tá? Entre essas células, a gente tem o monócito. O monócito, nós estamos vendo aqui no cantinho do slide, é uma célula que tem um núcleo, com o núcleo que tem um aspecto de rim ou de feijão, ou poderia ser até um aspecto de ferradura. Esse monócito é importante porque dentro dos vasos sanguíneos ele está como monócito, mas quando há o recrutamento desse monócito no tecido, quando ele migra para o tecido, ele se transforma em macrófago, que já é uma célula residente do tecido conjuntivo. Então, olha que interessante, o monócito é uma célula que está dentro dos vasos sanguíneos, é produzida na medula, mas quando acontece o recrutamento desse monócito, ele vai para o tecido conjuntivo e quando ele migra, sai do vaso e migra para o tecido, ele se converte numa célula chamada de macrófago, que é muito importante, nós vamos ver. A gente tem outras células, por exemplo, os linfócitos, que são células também transientes, elas não ficam, os linfócitos não ficam ali, eles ficam no caso de você ter uma inflamação ou ter uma infecção, tá certo? Os linfócitos, eles podem ser do tipo B e do tipo T, tá? Nós vamos ver que quando acontece o recrutamento de linfócitos B, esse recrutamento de linfócitos B, eles ficam ativados e eles vão se converter num outro tipo celular, como se fosse se diferenciar num tipo mais específico de célula, vamos dizer assim, tá certo? Eles vão se diferenciar em plasmócitos, que nós vamos comentar. Já os plasmócitos são células responsáveis pela produção dos anticorpos. Então, quando eu tiver com algum problema no tecido conjuntivo, o linfócito B do sangue vai ser recrutado, ele entrando no tecido, ele está ativado, ele se converte em plasmócito, que é uma célula secretora de anticorpos, tá? A gente tem ainda outras células que estão nos vasos sanguíneos, como os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, né? Se a gente olhar na nossa figura, o eosinófilo, ou mesmo o neutrófilo, eles têm um núcleo um pouco diferente, a gente chama que é lobulado, bilobulado, trilobulado, o que que é? São essas subdivisões, parece que são 3 arranjos, ou 2 arranjos, 2 montinhos de núcleo, tá certo? Isso são os lóbulos, tá? E essas células são células que têm granulações, têm grânulos que estão relacionados com as funções que eles acumulam, tá? Então, essas são as células transitórias. Agora, a gente vai falar das células residentes. Então, o principal tipo histológico é o fibroblasto, né? Esse fibroblasto, esse final blasto, significa que ele é uma célula com intensa atividade sintética ou com metabolismo elevado. Nessas imagens que nós estamos vendo aqui no slide, são imagens de cultura in vitro de fibroblastos, que inclusive eu peguei essas figuras de uma colega que fazia doutorado, né, conterrânea comigo lá da época do doutorado. Ela estudava fibroblastos de matriz extracelular mamária e de linfonodos, tá? Então, a gente tem que esses fibroblastos, né, eles são células que têm um aspecto fusiforme.
eles lembram, né, um aspecto arredondado, que é o que a gente está vendo na figura. E a gente já comentou que são as células que vão fazer o quê? A produção de moléculas de matriz. Só que esses fibroblastos, nas pessoas adultas, eles não estão assim se dividindo à torta e à direita, tá certo? Isso só vai acontecer quando eles são estimulados. Um exemplo de estímulo é a cicatrização. O que a gente vai ter? Quando tem uma incisão cirúrgica, tá certo? O que vai acontecer? O fibroblasto ele vai ser ativado. E aí, quando eles são ativados, esses fibroblastos, muitas vezes, eles estavam o quê? Dormentes, quiescentes. Esse formato, esse aspecto de estar relaxado, né? Na verdade, em repouso, uma célula em repouso, quiescente, chama-se fibrócito. E esses fibrócitos, então, eles vão se tornar ativos, ou seja, vão se tornar fibroblastos, certo? E aí, durante essa reparação das feridas, as células vão, inclusive, produzir fibras da matriz e vão ativar outras células chamadas de miofibroblastos, que são fibroblastos que contêm maior quantidade de filamentos de actina e miosina, que são aquelas moléculas do citoesqueleto, né? E aí elas vão se comportar como células musculares nessa cicatrização, fazendo o quê? O fechamento da ferida com essa atividade contrátil, já que a gente sabe que a actina e miosina são proteínas estruturais que podem fazer o quê? Contração, tá? Então, esse fechamento das lesões pode ser feito por essas células chamadas de miofibroblastos, tá? Contração das feridas. Então, a gente tem que, aqui nessa imagem do livro de histologia, a gente tem vendo várias imagens, né? Uma delas é obtida pela microscopia de fluorescência, tá? Nessa microscopia de fluorescência, a gente está vendo uma marcação para o núcleo, com um corante que tem afinidade de núcleo, que é o DAP, tá bom? Só para vocês saberem, só para citar, não precisa incorporar essa informação. E nós estamos vendo também o que? Aqui a gente está vendo a actina, tá? Então, esses fibroblastos, eles estão sendo corados com actina. A actina é um filamento, né, que faz parte do citoesqueleto, só para mostrar para vocês o formato fusiforme do fibroblasto. Na imagem de cima, aqui no F, o que a gente tem? A gente tem um fibrócito, né? É uma célula que está mais alongada, o núcleo mais achatado, assim como na imagem do nosso livro, né, com a seta, a gente tem que esses fibrócitos, eles têm menos prolongamentos, o núcleo ele é mais achatado, se a gente for ver, tem menos retículo endoplasmático, certo? Porque é uma célula que não está em intensa atividade. Bom, um outro tipo celular super importante é o macrófago, que nós já vimos que ele é originado dos monócitos que estão lá nos vasos sanguíneos. Esses macrófagos, eles, nessa imagem superior aqui, a gente está vendo o quê? Quando a gente injeta um corante, né, como azul de tripã ou tinta nanquim, que é azul de tripã no caso, os macrófagos, eles como têm a capacidade de fagocitar, eles vão acabar acumulando corante nos seus grânulos, dentro de pequenos vacúolos. E por isso que a gente consegue observar aqui na nossa imagem, tá? A imagem abaixo aqui do nosso slide é uma imagem de microscopia eletrônica e a gente consegue observar que a membrana plasmática, né, aqui dos macrófagos, ela tem um aspecto irregular. E a gente vê várias reentrâncias. Por quê? Porque o macrófago, a função dele é fazer fagocitose, pinocitose. Fagocitose do quê? De elementos diversos. A gente pode estar falando de restos celulares, a gente pode estar falando de bactérias, a gente pode falar de células alteradas, que são as células tumorais, né? Ou mesmo esses restos oriundos de autodigestão da apoptose, né? Que acontece a morte celular programada. São células com mobilidade
Então, elas não têm um formato definido, né? Porque elas estão se movimentando. E por isso a gente também fala que elas apresentam o quê? Um movimento ameboide, tá? Outra característica é que os macrófagos, eles têm um complexo de Golgi bem desenvolvido, muitos lisossomos e um retículo endoplasmático também desenvolvido. Por quê? Por causa da função, né? Quando eu faço fagocitose ou pinocitose, eu vou digerir aquilo que foi endocitado, a gente endo para dentro, né? Entrada na célula, certo? Por isso eu tenho esses órgãos desenvolvidos, eu tenho que ter enzimas para digerir tudo isso, ok? É isso quanto aos macrófagos, mas a gente tem uma situação especial a seguir. Os macrófagos, eles podem se unir, se fundir para formar células gigantes, que nem nós estamos vendo aqui apontado pela seta azul. Só que isso só vai acontecer em condições patológicas. Tá? Então, essa célula gigante multinucleada só acontece quando eu tenho uma situação patológica. Exemplo, a gente tem uma bactéria que chama Mycobacterium tuberculosis, que ela pode causar tuberculose em vários órgãos. Um dos órgãos que a gente tem a tuberculose pode ser o pulmão, é o mais conhecido, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho a tuberculose pulmonar, essa bactéria, esse Mycobacterium, ele é uma bactéria danada. Por quê? Porque ele tem um envoltório lipídico que dificulta a fagocitose e morte. Então, o macrófago consegue fagocitar essa bactéria, mas não consegue eliminar, digerir a bactéria. Então, o que acontece? A pessoa que tem uma tuberculose pulmonar, muitas vezes ela vai ser tratada, eu não vou ficar mais em infecção, mas ela fica como se fosse a bactéria latente dentro do pulmão. E aí, os macrófagos, eles estão vendo aquele corpo estranho, eles vão fagocitar. O outro vai fagocitar, o outro vai fagocitar, fagocitar. E aí a gente teve o quê? A fusão de vários macrófagos. Por quê? Porque eles não estão conseguindo deflagrar aquela bactéria, eliminá-la. Então, por isso que a gente vê na condição patológica. Isso vai se chamar lá na fisiopato de granuloma, tá? E os macrófagos são células que podem ter uma vida longa e podem sobreviver por muitos meses nos tecidos, tá? Os macrófagos não estão somente no tecido conjuntivo, a gente tem esse tipo de célula fagocítica, então eu chamo isso de sistema fagocitário mononuclear. Essas células, elas estão em vários órgãos, então a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, no fígado, esses macrófagos, eles têm o nome de célula de Kupfer. Quando a gente está falando de sistema nervoso, esses macrófagos têm o nome de microglia. Quando estamos falando de pele, eles chamam-se células de Langerhans, tá? Vocês vão ver que essas células que têm essa capacidade de fagocitose, elas são muito importantes para a resposta imune, tá? Mas eu vou deixar isso para o professor de imuno comentar, senão fica muita informação aqui, mas quando a gente estiver na conversa privada, podemos discutir esse assunto, tá bom? Uma outra célula muito presente, né? Quando recrutada, lembra-se que eu falei que o linfócito B está na circulação sanguínea e quando ele é recrutado, ele vai lá para o tecido e ele ativado chama-se plasmócito e vai ser uma célula responsável pela produção de anticorpos. Então, ela vai ter o quê? Muito retículo endoplasmático rugoso, como podemos ver nessa imagem central do livro de histologia, tá? Vou ter também um complexo de Golgi abundante e vai ser uma célula com uma grande capacidade de secreção, né? Secretar essas imunoglobulinas ou anticorpos, né? Que a gente tem do tipo IgM, IgG, IgE, a gente tem anticorpos que estão presentes na lágrima, né? A gente tem
vários modelos, né, de defesa do nosso corpo. Acima nós estamos vendo uma imagem da microscopia eletrônica, que é essa imagem em escala de cinza, em que podemos ver um núcleo muito grande, esse N de núcleo, muito grande, porque é uma célula que está em intensa atividade, né? Então eu estou pegando a informação que está lá nos genes do DNA para produzir esses anticorpos. Podemos ver que tem várias letras G, falando que tem um retículo granuloso e um complexo de Golgi proeminente, certo? Aqui embaixo podemos ver os plasmócitos, como essas células arredondadas, que estão sendo apontadas com a seta. E então, um outro tipo celular muito presente é o que? São os mastócitos. Eles estão particularmente presentes, abundantes na derme e nos tratos digestivo e respiratório. O mastócito maduro, ele tem um núcleo repleto, cheio de grânulos que se coram intensamente, como podemos ver nessa imagem aqui, que está bem roxa, certo? O núcleo ele é pequenininho, esférico e central, e é muito difícil observar, porque esses grânulos grosseiros, bem arroxeados, eles estão até se sobrepondo a esse núcleo. O que eu tenho nesses grânulos? Bom, eu tenho o quê? Mediadores químicos. Esses mediadores químicos estão ligados, por exemplo, com o processo inflamatório, tá? Podem conter histamina, podem conter heparina, podem conter sulfato de condroitina, tá? Então, esses mediadores são aqueles que estão sendo armazenados, mas que só vão ser liberados quando houver estímulo, tá? O mastócito ele participa do processo inflamatório e resposta alérgica. Uma curiosidade chama-se o que? Metacromasia. Né? Esses grânulos, eles são arroxeados, eu chamo de grânulos metacromáticos, que significa que esses grânulos, quando eu coro com um corante, ele acaba ficando com uma cor diferente. Então, se eu for imaginar, por exemplo, o corante de hematoxilina é azul, né? Eles ficaram roxos, bem roxos, né? Mas é só para uma curiosidade para vocês saberem disso, tá? O que é importante a gente saber é que o mastócito é uma célula com muitos grânulos, os quais armazenam esses mediadores químicos. E para a gente chegando mais para o final da aula, vamos conversar sobre os tipos de tecido conjuntivo. Aqui nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo. Esse tecido conjuntivo é o que nós estamos vendo na imagem aqui de baixo da figura. Esse roxo bem clarinho, ele tem uma consistência mais delicada, tem menos fibras, tá? Vai ter bastante vasos sanguíneos, podemos até notar alguns vasos sanguíneos. Como nós estamos vendo na imagem, o tecido que está na superfície é um tecido epitelial. Se eu for falar o nome desse epitélio estratificado, por quê? Porque tem várias camadas de célula. Pavimentoso, porque as células da superfície são achatadas, né? Epitélio estratificado pavimentoso. E eu posso colocar entre parênteses não queratinizado, porque a gente não está vendo queratina aqui. Embaixo desse tecido epitelial, a gente tem a derme. Essa derme é o tecido conjuntivo. E nesse caso aqui é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que é mais delicado e que vai difundir os nutrientes que vão nutrir o tecido epitelial. Um outro tecido é o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Podemos visualizar na imagem que ele é denso por quê? Porque ele tem muito rosa, que são as fibras colágenas. Só que ele é não modelado. O que significa não modelado? É que essas fibras colágenas, elas não estão organizadas de maneira paralela. Então, cada um está para um sentido, tá? Então, a gente tem como características nesse tecido conjuntivo denso, predomínio de fibras colágenas, arranjadas sem orientação. É um tecido menos flexível e mais resistente às forças mecânicas. Onde que normalmente a gente encontra esse tipo de tecido conjuntivo denso não modelado?
Na cobertura fibrosa de ossos e cartilagem, na derme, né? Falei para vocês da derme profunda, ou até nos envoltórios fibrosos, aqui acabou saindo errado, tá? E a gente tem aqui uma demonstração do tecido conjuntivo frouxo na primeira imagem, né? Só o tecido conjuntivo frouxo, olha como ele é delicado, está abaixo aqui da epiderme. E aqui ao lado a gente tem a representação do tecido conjuntivo frouxo e mais inferiormente, né, mais na hipoderme, a gente tem o tecido conjuntivo denso não modelado. Tá? A gente consegue notar que o denso não modelado ele tem muito mais fibras, por isso se cora muito mais em rosa. E por fim, nós temos o tecido conjuntivo denso modelado. Esse tecido conjuntivo denso modelado, ele é organizado, olha que bonito. As fibras e as células estão organizadas de maneira paralela e tem uma disposição regular. Por isso ele vai oferecer resistência à tração, certo? Eles estão se dispondo no sentido das forças mecânicas. E ele está presente aonde? Em tendões, ligamentos que estão chegando no músculo. Aí explica a organização, o funcionamento.